podemos conversar. Hoje eu lembrei de espeziar um pouco. A gente estava vendo as vias de Santo Tomás, né? Tipo, o catecismo fala que é possível conhecer a Deus com o uso da razão, e ele cita aqui mais ou menos Santo Tomás. A gente está destrinchando aqui o que seria as 5 vias. A gente vê a primeira via do movimento, lembram o que é? Tudo está movendo, tem um exemplo lá do braço, do cajado e da pedra. Então, se a pedra está movendo agora, é porque eu tenho um braço movendo agora, né? Se o braço parar de mover, a pedra para de mover. Então, como existem coisas se movendo no mundo, é porque obrigatoriamente precisa existir, né, um braço nos movendo agora também. Esse braço seria Deus. A segunda via, a via da causa eficiente. Lembram? No mundo existem coisas capazes de criar outras coisas, né? Não dá para a gente levar isso ao infinito, porque quem criou a primeira coisa? Essa coisa que criou a primeira coisa, ela foi criada por quem? Então fica meio impossível. Então tem que existir alguma coisa que sempre existiu e que não foi criada por ninguém, que cria todas as outras coisas, certo? A razão nos aponta para isso também. Terceira via, o contingente e o necessário. Contingente é aquelas coisas que podem acontecer ou não e que são finitas. O necessário é aquilo que é infinito e que não sofre modificações, né? No caso, o ser necessário que cria todos os outros seria Deus. E então a quarta via. Vamos lá na quarta via. Os graus de perfeição. Essa aqui é bem interessante. Alguma dúvida sobre as anteriores? Vocês fizeram aquela atividade de procurar o sentido das coisas? Algumas vezes eu fiquei lembrando, pensando, mas foi pouco. Porque a gente não tem esse hábito de ficar Mas algumas vezes eu lembrei do exercício. Essa é da semana passada. Do que você já lembrou? Questionando, né? Quase 6 eu estava O meu carro, para que serve o meu carro? Para me levar em algum lugar. Então o carro pelo carro, para que o carro tem um motor, para que abaixa o vidro, para que tudo para me servir. Então o sentido do carro é me servir. Esse para todas as outras coisas, tudo vai ter um sentido. Se a gente exclui a alma humana, qual que é o sentido da vida humana? Para que eu estou... o sentido da vida humana é acumular riqueza. Tudo bem, mas aí um dia eu vou morrer. Qual o resultado? Né? Não tem. Então o homem sem uma alma na vida não tem sentido, né? Então, quarta... Mas a vida, a gente passa aqui a preparação para... Sim, mas eu estou falando, tipo, a vida sem alma, que é aquela questão que a gente viu na aula anterior, né? A vida sem alma? Isso. A vida do homem sem uma alma, exclui uma alma, tipo, fica sem sentido. A alma que dá vida para o nosso corpo, né? Exatamente. Tanto é que quando a gente morre é porque a alma já, a gente fala, deixou o corpo. Isso, aí vai nesse sentido, tipo, tudo tem sentido, o sentido está externo àquela coisa. Então a nossa vida, ela não, a finalidade dela não está aqui na nossa vida, ela tem que estar fora. Isso, também, igual todas as outras coisas, né? Quarta via, dos graus de perfeição. Todo mundo achou aí? No mundo, as coisas têm qualidades em diferentes níveis. Santo Tomás vai chamar de graus, né? Diferentes níveis, né? Lá, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Assim, algumas coisas são mais ou menos. A gente pode ter coisas mais boas e coisas menos boas, concorda?
coisas mais verdadeiras e menos verdadeiras, coisas mais nobres e coisas menos nobres. Ora, pessoas mais bonitas e pessoas menos bonitas. Concorda? Ora, quando dizemos que uma qualidade, atributos aí é qualidade. Quando dizemos que uma qualidade é mais ou menos, estamos comparando com o padrão máximo. Então, como que eu olho para uma pessoa e sei falar que aquela pessoa é feia? Eu tenho que saber o que é uma pessoa bonita, né? Mas aí eu acho uma pessoa mais bonita. Como que eu sei que ela é mais bonita do que a outra? Tem que existir uma comparação máxima, né? Tenta levar isso ao infinito. Eu achei uma coisa mais bonita e depois eu acho uma mais bonita, mas isso vai até o infinito? Não, tem que ter uma coisa máxima, concorda? Concorda ou não? Tem que ter uma coisa máxima. Então, o mais ou menos estamos comparando com o padrão máximo. Assim, o mais cálido é quente. O mais cálido é o que mais se aproxima do maximamente cálido. Ou seja, uma coisa que é quente é o que mais se aproxima do que é o máximo do quente, né? Há, portanto, algo verdadeiríssimo, que é o grau máximo de verdadeiro, algo ótimo, grau máximo de bom, e algo nobilíssimo, grau máximo de nobre, e por consequente ter a existência mais plena, pois as coisas maximamente verdadeiras são as que possuem a forma mais completa, né? Então, o máximo do bonito seria o belo, né? O todo belo. Então, o belo teria a plenitude da boniteza, a plenitude da beleza. Então, todas as outras coisas baseiam nesse máximo belo, no que seria nesse máximo belo. Nesse sentido, o máximo verdadeiro, né? Ora, o que possui qualidade máxima em alguma coisa é a causa dessa qualidade em todas as outras coisas. Assim, o fogo maximamente cálido é a causa de todos os outros cálidos. Então, aqui, segundo Santo Tomás, o fogo, como é o máximo de quente que nós temos, as outras coisas só são quentes por causa dele, né, da qualidade dele, né? Logo, há um ser causa do ser e da bondade e de qualquer perfeição em tudo que existe. Então, tem que o grau máximo, aí a gente vai chamar de Deus, né? Deus seria o portador de todas as qualidades no grau máximo, que é ele que dá origem a todas as outras qualidades. Então, por exemplo, o homem pode ser bom, mais ou menos bom, né? E quanto mais bom ele for, mais próximo à bondade de Deus, né? A gente vai ver no princípio depois a diferença dessa bondade humana e bondade de Deus, mas segundo a razão seria isso, né? Então, os conceitos eu já disse no texto, não preciso ler, e a conclusão: vemos que todas as coisas possuem qualidades em graus variados, mais ou menos. Para que possamos medir o mais e menos, é logicamente necessário que exista um máximo para cada perfeição, porque não dá para ir levando isso até o infinito. O ser que é máximo em verdade e bondade deve ser maximamente ser, ou seja, o que tem a existência mais plena, né? Aí o ser está com S maiúsculo, né? Ou seja, né, Deus. É o que tem a existência mais plena, o mais pleno de tudo, é o que vai servir de comparação para todas as outras coisas. Segundo a regra de que o máximo é um gênero, em um gênero é a causa de todos os outros que vem depois, é necessário admitir um ser, ou seja, uma criatura, uma
criatura não, né? Uma coisa, um ser que é causa de toda a existência, de toda a bondade, de toda a perfeição e de todas as outras coisas. Entendido? Ou ficou confuso? Pode falar. Pode falar. Ficou bem explicado? E aí vocês ficam calados. Não sei se supremo, né? Oi? Então teria que ter um ser supremo, um ser maior que... Isso, porque senão não dá para comparar. Como que eu sei que uma coisa é melhor do que a outra? Né? Tem que ter uma comparação. E eu não consigo ficar levando essa comparação ao infinito. Tem que existir um negócio que é maior de todos, mais perfeito de todos. Entendeu? Não dá para ficar levando até o infinito. Isso não vê Deus. Oi? Isso você não vê Deus. Você vê Deus, aí sei lá, a referência está muito alta. Como ele gráfico. A referência ficou alta. Eu não sei quem que fala que a consequência de ver Deus é a morte. Eu vou viver para quê? Eu já vi Deus. Mas ainda bate numa coisa, né? Que eles falam assim, a gente vê Deus nas pequenas coisas, às vezes numa coisa humilde. Isso, mas aí já é em outro sentido. Sentido figurado, né? Isso, aí já é em outro sentido. Isso. Deus ele vai se manifestar nas pequenas coisas. Sim, tá. Ele não se manifesta em toda a sua glória, em toda a sua perfeição. Mas Porque assim, a gente querer pensar que seja um cara que está lá em cima, que ele é grande, que ele é um supremo, ou que seja um presidente, alguém, e na verdade ele é igual a nós, né? Porque Deus é mais todo mundo igual. exatamente. À medida Aí que a vem gente precisa. a humildade, né? A humildade de Deus está nas coisas pequenas. Mas aí já é em outro sentido. Aqui é no sentido do grau máximo. Né? Então, certo. E a quinta via, do governo das coisas. E aí a gente vai usar aquelas imagens que eu mandei agora no grupo. Não sei se todo mundo viu. Mas na hora de pegar elas eu aviso. É só para ter uma visualização melhor. Do governo das coisas. Quinta via. Quinta forma de encontrar Deus pela razão. Vemos que algumas coisas, como na natureza, né, tipo as plantas, o clima, carecem de conhecimento, mas agem como se tivessem um fim. Então, as coisas da natureza, elas não possuem inteligência, mas quando a gente olha para elas, parece que elas têm um sentido, elas fazem alguma coisa buscando uma finalidade. A gente vai dar exemplos. Isso fica evidente porque essas coisas agem sempre ou quase sempre da mesma maneira e o resultado é sempre o melhor possível. Então, vamos supor que na natureza aquelas plantas trepadeiras que vão tecendo os seus galinhos, vão tirando os galinhos e caminham em direção à luz, né? A planta ela não tem inteligência. Como que ela faz isso? A semente, quando planta uma semente, ela germina, se tiver uma pedra no meio do caminho, ela contorna a pedra, ela fura a pedra e nasce, ela não tem inteligência. Como que ela é capaz de fazer isso? Então, nesse sentido aqui. Se um processo sempre resulta no melhor, ele não pode ser fruto do puro acaso. Ele deve ser guiado por uma inteligência ordenadora. Então, aí vem as imagens que eu mandei para vocês, para a gente explicar isso aqui. Eu estou lá andando no meio do mato, achei lá um laguinho. Né? Me avisaram que naquele mato lá eu sou o primeiro a passar ali, né? Me avisaram. Mas aí eu vejo, eu esqueci de uma imagem, mas aí eu vejo lá pinturas nas paredes. Né? Qual que é a minha reação diante disso? Outras pessoas passaram. Eu não pergunto, né? Eu não pergunto. Eu não sei quem, mas eu sei que alguém. Então, a minha pergunta não é tipo, olha o que o acaso produziu, né? Olha o que fez isso aqui. Não, eu sei que foi alguém, né? Por quê? Porque tipo,
o acaso não vai criar desenhos na parede. Eu sei que uma pessoa inteligente criou aquele desenho na parede. Aí agora sim, vamos para as imagens. Eu estou lá nesse mesmo mato, eu vejo um lago, na beira do lago tem pedras empilhadas. Tem lá uma pedrona, em cima dessa pedrona grande e achatada tem uma pedra um pouco menor, em cima dela tem uma pouco menor e vai indo, até formando uma piramidinha de pedra, entendeu? Eu olho para isso, o que eu penso? Nossa, olha que legal, passou um vendaval aqui e olha o jeito que o vento empilhou essas pedras. Ninguém pensa assim, né? Alguém, uma pessoa inteligente, empilhou a pedra desse jeito, né? Eu vou questionar como que a pessoa conseguiu, mas eu sei que foi alguém que colocou, né? Eu não vou falar que, nossa, olha que o vento fez, né? Olha que a chuva fez. Não. Aí eu olho, por exemplo, qual que é a probabilidade de eu pegar cartas de baralho, jogar para cima e elas saírem e formarem um castelo de cartas empilhadas? Qual que é a probabilidade disso acontecer? Ela é zero. Não tem possibilidade nenhuma. Então, se eu vejo em algum lugar, em cima da mesa tem um castelo de cartas, eu sei que uma pessoa inteligente que fez aquele castelo de cartas. Eu não fico questionando, tipo, nossa, olha que interessante, o vento bateu aqui e as cartas ficaram empilhadas certinho. Isso não acontece, não é verdade? Aí eu mandei a imagem para vocês de um floco de neve, isso é um floco de neve real. Viram aí? Ele é todo simétrico, né? Quer dizer, se você dividir, como é? Cristal de gelo. Isso, um cristal. Ele é todo simétrico. Se dividir, formar um círculo, dividir ele em umas 6, 8 partes, as 6 partes é tudo no mesmo padrão, tudo simétrico, né? E aí que eu pensei, um floco de neve é um negócio minúsculo, precisava disso, né? Não precisava, podia ser de qualquer jeito, mas foi feito assim, tipo, não tem como eu olhar para isso aí e falar que foi feito pelo acaso, né? O acaso não produz ordem, como a gente viu no exemplo da carta, como a gente viu no exemplo das pedras. Alguém tem algum outro exemplo? Eu não estou conseguindo pensar em nenhum agora. O próprio caos, né? A falta de ordem causa. Isso, né? Esse exemplo, né? Igual se eu jogar o baralho para cima, eu vou ter o caos. Se eu quero ordem, eu tenho que usar minha inteligência para produzir ordem. Então, é o nome da via, né? Tipo, a ordem das coisas. Tipo, as coisas no mundo ela tem ordem, né? Quem causou essa ordem, obrigatoriamente tem que ser um ser inteligente. Esta é a regra. Algo que não tem cérebro ou inteligência própria, como as coisas da natureza, só consegue atingir um objetivo porque está sendo guiada por algo que é inteligente. Como uma flecha só atinge o alvo porque o arqueiro a direcionou. Então São Tomás de Aquino vai dar esse exemplo. Tipo, a flecha não vai em direção ao alvo sozinho, tem que ter um arqueiro, né? Um arqueiro e o arco. O arqueiro produz o arco e joga a flecha onde ele quiser, né? Logo, é necessário que exista um ser inteligente que dirige e ordena toda a natureza para os seus respectivos propósitos. Esse ser nós chamamos de Deus, né? Então, outro exemplo, né? O corpo humano. O corpo humano lá tem muita, tipo, é tudo ordenado, né? O nosso corpo, nós temos veias e artérias, né? As artérias, elas têm pulsação e carregam o nosso sangue rico em oxigênio. As veias, elas não têm pulsação e carregam o nosso sangue que está sujo com gás carbônico. As nossas artérias, se elas furarem, a gente fica jogando sangue e todo mundo morre
de hemorragia, porque não estancam facilmente, elas ficam mais internas, mais protegidas. Essas que a gente vê, tudo que a gente está vendo aqui no nosso corpo, são veias. Quando elas furam, elas vazam sangue, mas eu consigo estancar. Elas se estancam facilmente, não vai me causar prejuízo. O problema é esse, aquelas que causam prejuízo ou a morte, a gente não vê. E aí, às vezes, a gente fica pensando que não tem problema nenhum, que não tem. E depois a gente vai fazer uns exames e descobre umas coisas que precisava de descobrir. Pois é, não, mas aí é em outro sentido. Por exemplo, se as minhas artérias fossem externamente, qualquer lugar que eu esbarrasse e sangrasse, eu ia sangrar até morrer. Entendeu? Mas o acaso fez com que... Será que foi o acaso que fez com que as minhas veias ficassem externas e as minhas artérias, que é mais perigoso machucar, se machucar é mais perigoso, fossem internas? Será que foi o acaso que fez isso? Não, foi Deus. Não foi. Como o Helder falou, o acaso produz desordem. Se tem uma ordem, se tem um sentido, obrigatoriamente precisa ser alguma coisa inteligente que fez. Muito inteligente. Alguma coisa que fez. Né? O nosso sangue é um composto de químicos, de ácidos e básicos, que em uma proporção aleatória, nosso sangue não ia ser sangue, não ia ser vital para a vida, ele ia ser veneno. Né? Tem muitos tipos de ácidos no nosso sangue. Né? Eu até estava vendo para mostrar para vocês, mas eu tinha ouvido que eram 9 ácidos. Eu fui ler no Google e não são só 9, tem uma quantidade maior e ela varia. Né? Só que em quantidades controladas. Se for um pouco mais ou um pouco menos, o sangue viraria veneno, mas não vira veneno. Né? Será que o acaso que fez assim? Né? É meio improvável que seja. Então, só uma curiosidade, você já pesquisou no YouTube, tem uma palestra lá daquele Enéas, você lembra do Enéas? Lembro. Um aluno lá até perguntou ele o que é o aluno. Ele deu uma palestra, deu um show, né? Aí ele fala lá, o DNA, ele ocupa uma biblioteca maior que a universidade. Exatamente, e aí ele foi falando lá do universo, tudo, e falou assim, o acaso de existir um homem é tão improvável que é só o aluno dele. Eu vi esse vídeo, posso procurar de novo. Você achar também, manda lá no grupo. Que ele fala muito bem. No nosso DNA tem uma biblioteca gigante de informações. Né? E ele fala outras coisas também, que é interessante, que eu não lembro. É nesse sentido aí. Tipo, que não tem como o acaso produzir as coisas. Né? Até Júpiter, né? O nosso planeta não cai mais em meteoros grandes, porque as pedras as pedras maiores que vêm em direção à Terra, Júpiter, a gravidade de Júpiter capta elas. Então elas não caem na Terra, Júpiter fica protegendo a Terra. Né? O acaso, será que fez isso? A vida na Terra, a atmosfera, isso, eu posso tentar achar um vídeo do Sergião também. Sergião dos Foguetes, vocês já viram? Ele é ateu e que pergunta. Sérgio, como é que é? Sacani, Sérgio Sacani, Sergião dos Foguetes, que eles chamam. Ele é ateu e perguntar para ele qual que é a probabilidade de ter vida em outro planeta. Raríssima, porque a composição da nossa atmosfera, ela é um negócio que é muito específico. Teria que ter uma atmosfera igual a nossa em outro planeta para ter vida. A probabilidade de ter outra Terra, né, outro planeta, semelhante à nossa, é zero. A vida igual a nossa, né? Mas pode ter vidas diferentes. Isso. Mas onde a vida, tudo é Deus que criou. Né? Isso. Acho que eles são mais falam isso, né? Exatamente igual. Na vida de outro planeta pode existir sim uma bactéria que vive sem oxigênio, mas não é igual, não é com a mesma complexidade daqui.
Eu não sei se foi São Tomás que falou isso, que esse universo gigantesco, né? A gente não sabe tudo pelo amor de Deus, né? Sim. Porque justamente, tanto que ele nos ama, né? Fazer isso tudo para que seja possível na vida na Terra. Exatamente. O tanto de coisa que Deus poderia estar preocupado, e Deus olha, como nós vimos na aula passada, Deus pensa em nosso tempo inteiro. Precisava pensar em nosso tempo inteiro? Não precisava. O tamanho. Ele fez tudo por amor a nós. Né? Então, outra coisa, né? Tipo, se isso quem vai falar, tem uma. Eu não sei quem diz isso, mas um personagem de uma série usa esse argumento, né? Ele fala que se a força que gerou o Big Bang, né, que gerou a Terra, fosse 1% maior do que ela foi, não ia existir vida. Se fosse 1% menor do que ela foi, também não ia existir. Então foi um negócio calculado, né? Tipo, não foi o acaso que fez, foi alguma coisa que fez. Então, a gente aprende que se um catequizando, por exemplo, né, que às vezes chega a uma certa idade, eles querem questionar com a gente, né? Porque começa a estudar e fala desse Big Bang lá na escola. Então eles passam a não acreditar na história da Bíblia, da criação. O Big Bang tem uma coisa muito interessante também. Quem criou o Big Bang foi um padre católico, sabem disso? Uhum. Foi Lametre. Oi? A igreja hoje tem 36 que Sim. Então, mesmo que fosse O pelo padre Big Lametre. Bang, é pela vontade de Deus. Exatamente. Né? Esse padre ele criou justamente por isso. Fé e razão andam juntas. Esse padre ele queria achar um jeito de dar razão para o criacionismo da Bíblia. Então ele criou a teoria do Big Bang e até hoje é a teoria mais bem aceita e a igreja já ganhou prêmios Nobel por causa dessa teoria. Né? Tipo, na época era o Papa Pio XII, né? O George Lamaitre apresentou, né, o Big Bang do Papa Pio XII, e o Papa Pio XII achou muito bom. Né? Então, esse negócio de sentido das coisas, da ordem do mundo. Né? Eu vou tentar procurar mais exemplos. Vocês também, se forem achando exemplos, podem ir jogando lá no grupo. Não tem problema. Né? Os conceitos aqui também foram explicados durante o texto, mas depois vocês leiam ele para estudo. Né? Conclusão, então. Vemos que os seres do mundo que não têm inteligência, como plantas e elementos, agem de modo uniforme e sempre em vista de um propósito. Ora, algo que não possui inteligência não pode dirigir-se a um fim por si mesmo, a menos que seja dirigido por uma mente ou inteligência externa. Logo, é necessário admitir que existe um ser inteligente que dirige e governa todas as coisas naturais para os seus fins. E esse ser que ordena o universo é o que nós chamamos de Deus. Então, para mim ter uma ideia de que existe um Deus, eu não preciso de fé. A gente não falou de fé ainda. Então aí o negócio é para isso que o catecismo foi feito, para convencer o homem moderno. Então, né, para o catequista adolescente, isso a gente vai ver no catecismo agora. Não é legal a gente partir da revelação, a gente parte da razão. O que o catecismo vai dizer aqui das razões. Então vamos lá no catecismo agora, número 31. Eu vou até ler de novo, para a gente refrescar a memória. Página 32, as vias do acesso ao conhecimento de Deus, número 31. Saber que hora que está acabando a aula, então eu deixo o tempo passar.
Então, todo mundo achou? No 31? Criado à imagem de Deus, chamado a conhecer e amar a Deus, o homem que procura Deus descobre certos caminhos para chegar ao conhecimento de Deus. Eles são também chamados de provas da existência de Deus, né? Ou razões de credibilidade, coisas que vão me dizer que Deus existe. Não no sentido de provas que as ciências naturais buscam, mas no sentido de argumentos convergentes e convincentes, que permitem chegar a verdadeiras certezas, né? Então, estas vias, esses caminhos para chegar a Deus, têm como ponto de partida a criação, o mundo material e a pessoa humana. O mundo, a partir do movimento e do devir, da contingência, da ordem, da beleza do mundo, pode conhecer a Deus como origem e fim do universo, né? Então a gente viu as 5 vias de Santo Tomás. Parágrafo recuado agora. Primeiro da Bíblia, lá em Romanos. São Paulo afirma a respeito dos pagãos: o que de Deus se pode conhecer é a eles manifesto, já que Deus mesmo lhe deu este conhecimento. De fato, as perfeições invisíveis de Deus, não somente seu poder eterno, mas também a sua eterna divindade, são percebidas pelo intelecto através de suas obras desde a criação do mundo. A gente viu alguns exemplos nas 5 vias. Agora, trecho das Confissões de Santo Agostinho. Diz Santo Agostinho: interroga a beleza da terra, interroga a beleza do mar, interroga a beleza do ar, que se dilata e se difunde, interroga a beleza do céu, interroga todas essas realidades. Todas elas te respondem: olha-nos, somos belas. Sua beleza é um hino de louvor. Essa beleza sujeita a mudança, quem as fez senão o belo? E tem entre parênteses pulcher. Pulcher é belo em latim. Não sujeito a mudança? Então aí a gente falou do mundo e agora do homem. O homem, com sua abertura à verdade e à beleza, como seu senso de bem moral, sua liberdade e voz de sua consciência, com sua aspiração ao infinito e à felicidade, o homem se interroga sobre a existência de Deus. Mediante tudo isso, percebe sinais de sua alma espiritual, como semente de eternidade que leva dentro de si, irredutível à sua matéria. Sua alma não pode ter origem senão em Deus. O mundo e o homem atestam, né? Então, uma pausinha por enquanto, aquilo que eu falei no final da aula de Platão, né? Platão, tipo, todas as coisas que têm sentido da externa. Isso toda religião foi capaz de descobrir, né? Todo mundo, todos os cultos religiosos pagãos, ele tem em vista uma transcendência. Por quê? Porque todo mundo chegou à conclusão de que essa vida não tem sentido nela mesma, né? Tem que ter um negócio externo, porque senão fica sem sentido. Então, toda religião, por mais pagã que seja, ela tem em vista algo transcendente, né? Seja por bem ou seja pelo mal, mas é algo fora da vida, né? Então, o mundo e o homem atestam que não tem em si mesmo nem o princípio primeiro, nem o seu fim último, mas que participam do ser com S maiúsculo, em si, que é sem origem e sem fim. Assim, por esses diversos caminhos, o homem pode chegar ao conhecimento da existência de uma realidade que é causa primeira e fim último de tudo, a que todos chamamos de Deus. Então aqui ele usa as palavras de Santo Tomás. Aqui eu não coloquei no final de todas as vias, mas sempre no final de todas as vias Santo Tomás diz: e a isso nós chamamos de Deus. E a isso nós chamamos de Deus. Aqui o catecismo conclui, né? Todo mundo pode chegar ao fim, observando o mundo e a vida própria, pode chegar ao conhecimento de que tem um ser maior que nós chamamos de Deus.
Agora, parágrafo 35. Esse a gente vai precisar anotar alguns termos, né? As faculdades do homem o tornam capaz de conhecer a existência de um Deus pessoal. Faculdades aqui é um conjunto de instrumentos mentais que nos permite aprender as coisas, né? Que estão além do nosso sentido sensorial. Então é a nossa capacidade de pensar, né? Isso as nossas... Está lá no resumo também, se quiserem anotar no catecismo ou no resumo, está lá, número 35. Faculdades, conjuntos de instrumentos mentais que nos permite buscar e compreender as verdades, além das nossas experiências sensoriais imediatas, né? Ou seja, além dos nossos 5 sentidos, né? Então a nossa capacidade de pensar e refletir sobre as coisas, né? De meditar sobre as coisas. Isso é as nossas faculdades mentais, né? Então, as nossas faculdades, ou seja, essa nossa capacidade de raciocinar, ela nos torna capaz de conhecer a existência de um Deus pessoal. Porém, para que o homem possa entrar em sua intimidade, ou seja, para que o homem possa entrar nessa intimidade de Deus, Deus quis revelar-se ao homem e dar-lhe a graça de poder acolher através da revelação na fé. As provas da existência de Deus, porém, as provas da existência de Deus podem, todavia, dispor a fé e ajudar a ver que a fé não se opõe à razão humana. Pode grifar essa parte aí, ó. A fé não se opõe à razão humana, que é um resumo de tudo que a gente viu até agora, né? Então, Deus quis dar uma capacidade para nós, através das nossas faculdades mentais, de poder alcançá-lo com a razão, mas Ele nos dá, por meio da revelação divina, que a gente vai ver depois, no capítulo 2, a capacidade de nós conhecermos Deus na intimidade, porque é o desejo de Deus. Deus não quer que a gente o conheça só de forma superficial, por meio da razão. Ele quer que nós participemos da felicidade dele. Isso nós vamos ver para frente no catecismo. Então, por isso, Deus se revela a nós. E é só por meio dessa revelação, que nós veremos no capítulo 2, é que nós podemos conhecer, entrar na intimidade de Deus, né? E isso tudo prova que a fé não se opõe à razão. Alguma dúvida até aqui? Certinho? Então tá bom. 3. O conhecimento de Deus segundo a Igreja. A Santa Igreja, nossa Mãe, sustenta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, podem ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana, né? Então, a razão humana, essa capacidade de a gente pensar nas coisas, e no caso pensar na essência de Deus, a Igreja chama de luz natural da razão, ou seja, é uma luz natural, é uma luz que todo mundo tem naturalmente, todo mundo tem essa capacidade natural, certo? A Igreja chama essa capacidade natural de luz natural da razão, certo? A partir das coisas criadas. Sem esta capacidade, ou seja, sem a luz natural da razão, o homem não poderia acolher a revelação de Deus. O homem tem essa capacidade por ter sido criado à imagem de Deus. Então Deus nos criou a imagem dele e nos deu essa capacidade de raciocinar. É evidente que a capacidade de raciocinar de Deus ela é infinita e muito maior que a nossa, né? Mas
é o que nós vimos, né, na quarta via, né? Tipo, tudo que as qualidades, elas sempre estão em comparação com o grau máximo que tem a plenitude. Então, aqui no caso, o grau máximo da razão é Deus. Então, Deus tem a plenitude da razão e que deu origem à nossa razão também. Só que a nossa razão, veremos na página seguinte, ela é inferior de Deus. Por lógica. O homem tem a capacidade, por causa da ser a imagem de Deus. Todavia, né, ou seja, no entanto, apesar disso, nas condições históricas em que se encontra o homem, enfrenta muitas dificuldades. Nas condições históricas em que se encontra, o homem enfrenta muitas dificuldades para conhecer a Deus apenas com a luz da sua razão. Então, a gente vai ver seguir essas dificuldades e o homem encontra a dificuldade de alcançar a Deus só pela razão. O parágrafo foi ecoado, esse parágrafo foi de onde? É de São Pio XII, na encíclica Humani Genesis. Ele vai dizer aqui, ó, São Pio XII, Papa Pio XII. Embora a razão humana, falando simplesmente, possa realmente, com suas forças e sua luz natural, chegar ao conhecimento verdadeiro e certo de Deus único e pessoal, que sustém e governa o mundo com sua providência, bem como ao conhecimento da lei natural, impressa pelo Criador em nossas almas, não são poucos, todavia, os obstáculos que impedem a razão de fazer o uso eficaz e virtuoso dessa sua capacidade natural. De fato, as verdades que se referem a Deus e as relações entre o homem e Deus são verdades que transcendem, ou seja, estão além por completo a origem das coisas sensíveis. As coisas sensíveis é aquilo que a gente pode ver, que pode estar acessível aos nossos 5 sentidos, e são as coisas sensíveis. E quando entram na prática da vida e a informam, exigem sacrifício e abnegação própria, né? Ou seja, vamos entender isso, né? Então, de fato, as verdades que se referem a Deus e as relações entre o homem e Deus são verdades que estão além, por completo, da origem das coisas sensíveis. Quando entram na prática da vida e a informam, ou seja, quando eu tomo conhecimento de Deus, das coisas de Deus, do que é uma vida reta, do que eu preciso fazer para seguir a Deus, ou seja, eu quero informar, né? Ou seja, colocar na forma, a minha vida nessa forma, né, de seguir a vontade de Deus, isso vai exigir sacrifício e abnegação própria. A abnegação é uma negação de si mesmo. Então, quando eu me deparo com a vida que eu tenho que ter para seguir a Deus, eu me deparo com sacrifícios e com a negação de mim mesmo, né? Isso é fácil de fazer? Não. Por isso que fala que quanto mais gente tem, quanto mais gente recebe, mais será cobrado. Mais será cobrado. Isso aí a gente tem hora que a gente fica assim meio assustado. Exatamente. Quanto mais recebe, mais a gente vai ser cobrado. O fato de ser católico vai ser mais cobrado. O fato de ser católico vai ser mais cobrado. Aí eu fico pensando, será que eu já fiz? O padre, mas aí vem a questão das recompensas. É mais difícil? É, mas a gente tem que ter alguma certeza. Isso a gente vai ver com certeza ao longo do catecismo, né? Mas a gente tem que ter com certeza, a gente vai ter recompensas, né? A gente, Deus ele olha os nossos esforços e considera os nossos esforços. A gente vai ser mais cobrado que o pagão? Vai, mas a nossa recompensa, se a gente chegar no céu, ela vai ser maior, né? Eu não sei se eu dei esse exemplo anteriormente, mas, por exemplo, a pessoa que se arrepende logo depois da morte,
depois não, né? No momento da morte, depois entendi, no momento da morte, será que ela vai ter mesmo, vamos supor que ela recebeu uma indulgência plenária, morreu, arrependeu na hora da morte e foi para o céu. Será que é justo que essa pessoa tenha a mesma recompensa do que, sei lá, tipo Madre Teresa de Calcutá, que passou boa parte da vida dela fazendo? Será que é justo? Não é justo. Então, a Madre Teresa vai ter uma recompensa no céu muito maior do que da que pessoa. Mais próxima, né, de Deus do que um que só se arrependeu. Exatamente. Isso a gente vai ver. Se eu não dei esse exemplo, eu acho que não, né? Não. É porque eu já falei isso com alguém e aí eu fico sem saber qual que foi. Eu vou falar isso. Nesse contexto aí, Pedro, quando se trata da crucificação mesmo, o ladrão que morreu com Jesus, porque ele sentou à direita do Pai e é falado. Isso. Assim, quando, até fala, quando se morrer por mim, terá a vida eterna, né? Isso. Sempre é falado, nesse sentido. Isso. Aí é a questão, ele foi para o céu, né? Então ele é um santo, né? Só que um santo com um grau ali de santidade que não é o grau máximo que alguém poderia ter, né? Grau máximo. De acordo, a gente... Eu penso que é São José, né? O grau máximo. São José, Nossa Senhora. tipo, Os São outros- João Batista, os outros, São João Batista. isso, né? Depois os outros vão pensando. o grau máximo é a santidade de Jesus, né? E os outros graus é comparado com o de Jesus. Tipo, estão a menos, só que Não, comparado a Jesus. com certeza. Né? O máximo é Deus. Jesus é Deus. Então a gente tem que ver ser santo igual a, não igual a São José, igual a Virgem Maria, mas santo igual a Deus mesmo. Isso tem que ser um desejo nosso. A gente vai conseguir? Não, mas a nossa referência tem que ser. Jesus fala na Bíblia, né, que sejam santos como eu e o Pai seja santo. Então a nossa referência a Deus. Então a gente tem que querer ser santo igual a Deus. Então, a pergunta minha era sobre o céu, eu estava falando sobre isso aí, que ele fala assim, eu vim pelos doentes. Então ele não veio por quem já tem um entendimento, ele veio por quem precisava de orientação, precisava de um seguimento. Pois é, aí é transformar essa pessoa em um cristão, e essa pessoa como cristão ela vai caminhando a santidade. Nós veremos mais para frente que essa santidade ela tem níveis, né? Não vou adiantar muito na questão, mas essa santidade ela vai ter níveis. Tem um santo menor e um santo maior. As 7 moradas lá. As 7 moradas. Isso. Moradas. A Perpétua também fala muito, né, dessa via de perfeição. Santa Quem? Teresa d'Ávila. Isso, Santa Teresa d'Ávila. As 7 moradas é de Santa Teresa d'Ávila. São João da Cruz, enfim, não vou me delongar, a gente vai ver isso no tempo certo, mas existem esses graus. Mas igual o bom ladrão, ele é santo, né? Existem santos graus de santidade maior que o dele? Certamente. E eu sou pensativo muito em, como fala, quem foi lá que ajudou Jesus a carregar a cruz? Sirineu, Isso. né? Tipo, E Sirineu, quem é ele nessa história? é muito provável que depois daquilo ali ele recebeu uma graça divina de se tornar um grande santo. Eles falam que ele foi um ladrão também ou não? Era trabalhador? Não, ele era uma pessoa comum. Estava lá no meio da Isso. multidão. Fala no meio do vestido. Por algum motivo pessoal. Por algum motivo pessoal ali, Deus quis dar uma graça para ele e nos ensinou uma coisa muito Ele eu boa. acho que é o único exemplo, né, que pôs a mão nele, né, no que Jesus passou, né? Isso. Ajudou Jesus a carregar a cruz. O sofrimento total dele. Acho que ele, né? E Verônica, né, também se aproximou, tocou, né? Não, Jesus se sentiu, compadeceu, né? né? Fala que sentiu, né? Sentiu. Sentiu o peso da cruz, né? Pronto. O peso da cruz, o Sirineu sentiu. Aí eu não estou falando somente espiritual, em ser humano, né? Isso. Ele era um ser humano que carregou Jesus, não, Jesus era Deus encarnado. Ele não, ele era um ser humano por ser humano. Exatamente. Né? Obrigação de todo católico é assistir aquele filme da Paixão de Cristo. Que ano que vem, no dia da Páscoa, no dia da Sexta-feira da Paixão, vai lançar a primeira parte da ressurreição. Vocês já ouviram falar disso? Vocês já viram o filme da Paixão de Cristo? Eu já. Eu Mas comecei isso a é uma ler, polêmica eu não muito vi até o grande, final, né? não.
Então, uma polêmica muito grande. Parece que a gente não. Ele foi feito baseado nas visões de uma beata. E a beata, ela teve a visão da paixão de Cristo, e esse filme foi feito baseado nela. E você sabe sobre o que aconteceu com o ator? Ele é até ateu. Sim. Alguns figurantes que eram, que Uma rola mesmo também. Sim, alguns atores eram ateus, se converteu na hora ali, naquele momento ali da crucificação mesmo. da graça. Tinha um negócio aqui, ó. Verônica não tem nada. Só tradição. Tradição. Mas você sabe que na lei de Moisés lá, quando eles estavam atravessando o deserto, o rio Paríades pegava a roupa e usava, né? Aí moía da mesma coisa. Eles falavam assim, ó, a roupa do fundo do estoque, né? Virou lei isso daí, né? Aí, como eles guardavam o manto de Jesus, né? Fala lá o soldado. Aí eles deixavam o rosto, né? É a parte mais gastada, o rosto deles. Não, as imagens, o rosto mais gastado. Aí eles falavam assim, não, isso aqui foi uma mulher que enxugou o rosto de Jesus vivo. Não é um tecido de um morto. Né? Ele estava vivo, ele enxugou. Então dizem a tradição que foi por esse motivo que surgiu a lenda da Belém. Eu não conhecia. O manto foi guardado. Interessante. Voltemos aqui então, né? Então, quando eu me deparo com essa vida que eu preciso ter, isso vai me gerar sacrifício e abnegação, própria negação de mim mesmo. Ora, o entendimento humano encontra dificuldades na aquisição de tais verdades, quer pela ação dos sentidos e da imaginação, quer pelas más inclinações nascidas do pecado original. Então, o que me causa essa dificuldade em me encaixar no que eu preciso ser para seguir a Deus, vem tanto das coisas que eu penso, que a gente vai ver que está relacionada com as coisas do mundo, tanto como herança do pecado original. Isso faz com que os homens, em semelhantes questões, facilmente se persuadam de ser falso e duvidoso, o que não querem que seja verdadeiro. Isso aqui é importante também. Então, muita gente que não quer seguir a Deus, ela tem em si que Deus não pode ser uma verdade. Deus não pode. Muitas vezes, isso é padrão, da pessoa que não acredita em Deus. Você conversando com ela, você percebe que o que acontece não é que ela não acredita em Deus, é que para ela Deus não pode existir. Se Deus existe, a minha vida pertence a Ele, mas eu quero que ela pertença a mim. Então Deus não pode existir. 38. Por isso o homem tem necessidade de ser iluminado pela revelação de Deus, não somente sobre o que ultrapassa seu entendimento, mas também sobre as verdades religiosas e morais, que por si mesmas não são inacessíveis à razão. Então, Deus tem essa necessidade de dar a sua graça para nós, não só para nos revelar as coisas que nós nunca saberíamos, nós veremos aqui para frente, mas também para iluminar a nossa luz natural da razão, para que nós consigamos seguir a Deus. A gente não tem uma razão lógica pela qual seguir a Deus. Mas também sobre as verdades religiosas e morais que por si mesmas não são inacessíveis à razão, a fim de que estas, no estado atual do gênero humano, possam ser conhecidas por todos sem dificuldades, com firme certeza e sem confusão de erro. Certo? Então, a graça de Deus. Então, a luz sobrenatural da graça de Deus. Então, existe a luz natural da razão e a luz sobrenatural da graça de Deus, que é a revelação. Então, a revelação, ela ilumina a nossa luz na nossa razão, para que nós saibamos o porquê que nós podemos seguir a Deus sem medo, sem erro. 4. Como falar de Deus? E aqui é onde que vem aqueles negócios, que
falei na última aula, tipo, vai ter continuação, calma aí, que a gente vai conversar sobre coisa. Né? Então aí vem aquela questão, né, do adolescente que vem para a catequese e quer nada com nada. Né? Como falar de Deus? Como que eu vou falar de Deus para essas pessoas? Ao defender a capacidade da razão humana de conhecer a Deus, a igreja exprime, né? Exprime é dar a conhecer, apresenta, né? Ao defender a capacidade da razão humana de conhecer a Deus, a igreja exprime sua confiança na possibilidade de falar de Deus a todos os homens e com todos os homens. Ou seja, o homem tendo a capacidade de conhecer Deus pela razão, a igreja consegue conversar de Deus com todo mundo, certo? Essa convicção está na base do seu diálogo com as outras religiões. Então, grifem essa parte aí. Base de seu diálogo com as outras religiões, com a filosofia e com a ciência, como também com os não crentes e ateus. Então aí, entre parênteses, né? Lembra que ele foi dito lá na aula de introdução, né? Depois do Concílio Vaticano II surgiu 2 grupos na igreja. Um que diz que agora tudo não presta mais, e outro que diz que a igreja está vivendo outra coisa. Né? Pegaram dos documentos do concílio esse negócio aqui de diálogo com as outras religiões e colocaram isso de forma distorcida. Vou aproveitar para beber. Fechei muito ou não? Não, mas bom que a outra está aberta. A outra está toda aberta? Às vezes sente calor, sente frio. Então, um desses grupos que acha que depois do concílio agora a igreja virou outra coisa, agora é um negócio progressista, eles fazem muita bobagem nesse sentido de ecumenismo. Né? Não sei se já viram coisas desse tipo, né? O padre vai levar o pastor para celebrar a missa junto. Né? Já nunca fez isso? Ele fala que bom que nunca viram. Mas esses absurdos ecumênicos, né? O grupo de candomblé dançando nas igrejas. Vamos chamar o grupo de candomblé para a igreja. Vamos fazer isso. Que Deus é um só, tem que aceitar todas as religiões. Isso, Deus é um só. É o que a gente falou no início de relativismo, né? Do relativismo, exatamente. Os problemas do mundo. Gente já mal intencionada que aproveitou da coisa do concílio para introduzir progressismo na igreja. Pois mas o que está dentro do ecumenismo, tem hora que faz a gente ficar meio na dúvida com essas coisas aí. Pode ou não pode? Isso pode ou não pode? Aquilo pode ou não pode? Aí é que está usando de forma errada. O que o catecismo vai dizer aqui é que a base do diálogo com as outras religiões é somente o fato de que todo mundo sendo capaz de conhecer a Deus pela razão, a igreja consegue falar de Deus com todo mundo. Isso não quer dizer que então o Deus de todo mundo está certo, a ideia de todo mundo, a religião de todo mundo está certa, vamos chamar o pastor para ajudar a celebrar a missa. Não é isso. Não é isso que é o ecumenismo da igreja. Para chamar o pastor para celebrar a missa também é demais. Já teve esses casos. Essa aqui na nossa cidade, não, gente. Graças a nossa diocese, graças a Deus, ela é muito protegida, né? Ainda é muito protegida. Isso perto de nós, como Uberlândia, Uberaba, é mais feio, complicado, né? Então, a base do diálogo com outras religiões, com a filosofia, né? Então, o Santo Tomás de Aquino usa a filosofia de Aristóteles. Ele usa por quê? Porque o ser humano é capaz de conhecer a Deus por meio da razão. E Aristóteles, lá na Grécia Antiga, muitos anos antes de Cristo, ele esbarra em Deus.
sem saber que é Deus, né? Mas numa época onde se acreditava, né? Eu falei que ia colocar coisas da mitologia lá, acabei esquecendo. Vou ver se procuro também. Mas no mundo grego, onde acreditava-se em vários deuses, só chegou à conclusão na segunda via que tem que existir, um motor imóvel. Aristóteles vai chamar essa causa primeira de motor imóvel, que é algo que não foi criado por nada e que cria todas as outras coisas, algo que não foi movido por nada e que move as outras coisas, né? Então, Aristóteles chega à conclusão de que precisa existir só um Deus, não tem que existir tanto Deus, né? Então ele conseguiu isso com base na razão. Então é com base nessa razão que a igreja, nessa capacidade do homem de alcançar Deus por meio da razão, que a igreja conversa com as outras religiões, com a filosofia e com a ciência também. A ciência é capaz de encontrar Deus também por meio da ciência. A ciência é honesta, né, claro. Como também os ateus, né? Então, como que eu vou conversar? Aí vem, né? Eu destaquei aqui, né? Tipo, um erro a tentar convencer alguém que não acredita em Deus é a gente partir da revelação. Então aí eu vou conversar com o adolescente que acabou de entrar na catequese, ele não acredita em Jesus. Para ele, Bíblia é um negócio que a igreja criou para enganar as pessoas. Aí eu vou convencer o adolescente que Deus existe citando a Bíblia. Será que vai dar certo? Mas esse adolescente que eu dei como exemplo aqui, não é que ele entrou agora, ele começou desde pequenininho, só que a hora que ele cresce, que ele já está lá no ensino médio, que ele viu essas coisas aí, ele começa a questionar com a gente, a debater. E não quer mais acreditar na história da criação. Aí vem o compromisso do catecismo, a importância de estudar o catecismo, do catequista de estudar o catecismo. O catecismo vai dar essas respostas, né? É um exemplo bem simples, mas essa semana mesmo eu estava substituindo uma catequista aqui e a gente está estudando uns textos da Bíblia. Aí o menino perguntou assim: ô tia, mas não é um Deus só? Porque aqui está falando assim, em outros deuses, né? Lá no pedacinho falava em outros deuses. Aí eu tive que ficar perto. O Deus, nossa, Deus estava de letra maiúscula. Os outros deuses, para ele, que era pequenininho, eu expliquei para ele, foi assim. O outro, você está vendo que o outro Deus, deuses, está com letra minúscula, é porque antigamente eles adoravam o boi de ouro, como se fosse Deus, uma estátua, como se fosse Deus, né? Aí já tem uma diferença, tipo, o catequizando criança, você já pode partir da revelação. Ele está aberto ao conhecimento, então, para o filho de vocês, por exemplo, né, vocês começam com a partir da revelação. Não precisa fazer ele raciocinar. Ele não tem essa capacidade disso. E ele é um livro em branco, você pode escrever ali o que você quiser. E aí é que vem o problema, é um livro em branco. Esse adolescente, quando criança, não educaram ele na fé como da forma que deveria. E aí que eles foram escrevendo outras coisas ali, até que chegou na adolescência e ele quer ser o autor, né? Não vai deixar mais ninguém escrever no livro dele, ele quer escrever, né? De ser natural. Então, aí, no caso do adolescente, do jovem, do adulto, começa pelo meio da razão, primeiro. Então, por exemplo, como que eu vou conversar com alguém, falar de Bíblia, se o cara, a ideia dele que tem de Bíblia foi uma invenção para enganar as pessoas, né? Como que você vai falar de Bíblia? O que Jesus fala na Bíblia? Isso que você falou aí, eu entendi, quando eu tenho 2 filhos também, e eu converso com eles assim, ó, como é que começa o dia da gente? Bom dia, Deus abençoe o seu dia. Né? Quando está na barriga lá, Deus deu, né, deu saúde, deu saúde. Quando morreu, o que fala? Deus deu um bom lugar. Isso aí eu conversei com um cara há poucos dias agora sobre esse assunto aí. Ó. Ele comentou comigo alguma coisa sobre um caminho que ele seguia lá e ele estava indo para São Paulo. Ele pegou o ônibus,
que 1h30 da manhã, 1h20. Eu perguntei, agora na hora que você sai da sua casa, agora você falou o que para sua mãe? Mas como assim? Eu falei, não, você vai despedir dela como? Vai vir com Deus. Aí ele parou, ele pensou assim, ele ficou assim, não, cara, agora você me perdoa, cara. Não perdoa não, cara. Deus te dá liberdade de você escolher seu caminho. Mas você vai entregar sua mãe em outras mãos? Ele falou, não. Você entendeu? Quem que é esse Deus aí que você está pedindo para ficar com ela? Vamos atrás dele. Então, mas aí assim, porque ele se sentia bem, que eu não entendo, né? Você entendeu? Ele ficou assim, que depois disso aí, mas ele conversou aí, pelo telefone, falou, não, cara, você falou que lá eu vim pensando nisso. Está trabalhando em São Paulo. Apresenta as 5 vias de São Tomás para ele. Olha que cara, então, que interessante. Aí a pega foi essa daí, porque depois ele mandou mensagem, falou assim, cara, eu vim pensando nisso aí dentro do ônibus, cara. Ele estava num sentido assim, né, do outro caminho que ele estava lá, e eles estavam se sentindo como se for aquilo fosse bom. Mas aí na hora que eu falei para ele sobre a mãe dele, você vai despedir da sua mãe agora, como, cara? Mas que idade ele tem? Ele está com 19, está indo trabalhar. Tá. Aí, tipo assim, então é igual você falou, né? A gente já conhece assim, a parte disso aí. De algumas coisas foi falado assim, mas tem igreja católica que acontece isso, acontece aquilo. Rapaz, se você olhar quem foi os apóstolos, todos eles têm defeitos. Só Jesus não. Vamos chegar nisso também. Manda o arquivo das 5 vias para ele. Olha aqui que legal que eu achei. Mas esse entendimento para ele só ler é muito complicado. Às vezes tem pessoas que às vezes o diabo. O diálogo da gente, acho que é aquela coisa que eu pego muitas vezes, não sei falar qual a passagem, que os apóstolos falavam em línguas e de outras pessoas que eles entendiam que eles não sabiam falar, né? A língua, mas eles falavam para eles. Então eu acho que às vezes para chegar numa pessoa dessa tem que falar do português dele, né? O jeito dele para conseguir pegar ele. Não vai entender Santo Tomás. Não, se chegar no complexo, não, assim, é muito complexo para alguns de cabeça. Né? Tem toda ouvida para isso daí. Mesmo com 19 anos, eles não. É a fase. Mas na hora que ele falou, eu sinceramente, vocês veem assim, ele sentou assim, pensou. Dá para pegar pela razão, tipo. Ele ficou matando. Dá para explicar, igual a gente falou da quarta via, da ordem das coisas. Qual que é a probabilidade de eu pegar um monte de cartas, jogar para o céu e fazer um castelo? Aí se o adolescente entende, nenhuma, eu posso ficar aqui o ano inteiro, eu não consigo. Né? Se eu vejo uma coisa ordenada, tipo um floco de neve, qual que é a possibilidade do acaso ter feito isso? Né? Não tem. Então dá para convencê-lo com a razão. A razão vai abrir espaço para a revelação. Né? Eu penso muito assim, Pedro, às vezes assim, a forma de falar de Deus, eu estive conversando com uma pessoa assim, que a gente ficou conversando quase 2 horas de prazo. Ela falou assim, não, cara, eu me senti demais bem, cara, por quê? Eu falei com ela, quando se trata de Deus, é puro e não tem fim não, porque é infinito, né? Falar de Deus não vai ter fim, porque o assunto ele não tem um ponto final, ele é aberto a várias visões que a gente quer ter sobre Deus, das coisas que Deus oferece, e só coisa boa, por isso que o assunto nunca tem fim. Sempre você vai estar alegre com aquilo ali, não igual ver um filme que chegou no final, dentro, pronto. Não é? Então sempre vai ter um assunto que a pessoa ficou agradada, ficou muito satisfeita. Pô, cara, eu nunca tinha pensado dessa forma, não. Vai convencendo ela aos poucos. Sim. 40. Uma vez que nosso conhecimento de Deus é limitado, também limitada é a nossa linguagem sobre Deus. Só podemos falar de Deus a partir das suas criaturas e segundo o nosso modo limitado de conhecer e de pensar. Tá, não anotei isso. Então, o que acontece? Vou ler até o 43, depois eu comento. Vou seguir. 41. As criaturas, todas elas trazem... Então, primeira informação que a gente vai guardar, né? Só podemos falar de Deus a partir das suas criaturas e segundo o nosso modo humano, limitado de conhecer e de pensar. As criaturas, todas elas trazem em si certa semelhança com Deus, muito particularmente o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso, as múltiplas perfeições criadas, ou seja, a vontade, a verdade das coisas, a bondade, a beleza,
refletem a perfeição infinita de Deus. Em razão disso, podemos falar de Deus a partir das perfeições de suas criaturas. Partindo da grandeza e beleza das criaturas, pode-se chegar a, por analogia, o seu Criador. É o que nós vimos nas 5 vias de São Tomás de novo. Né? Deus, 42. Deus transcende a toda criatura, por isso é preciso incessantemente purificar nossa linguagem daquilo que possui de limitado, de proveniente da pureza, da pura imaginação, da imperfeição. Por isso é preciso incessantemente purificar nossa linguagem daquilo que possui de limitado, de proveniente da pura imaginação, de imperfeito, para não confundirmos o Deus inefável e incompreensível, invisível, inatingível, com as nossas representações humanas. Inefável é que não pode ser falado, não pode ser dito. Deus é uma realidade tão grande que eu não consigo falar dele do jeito que ele é. Então esse é o inefável. Eu corro o risco de limitar minhas imperfeições humanas, as representações das imperfeições humanas. Nossas palavras humanas permanecem sempre aquém, ou seja, inferiores do mistério de Deus. Assim, falando de Deus, nossa linguagem se expressa sem dúvida de maneira humana, mas atinge realmente o propósito. Deus, ainda que sem poder exprimi-lo em sua infinita simplicidade, com efeito, vamos parar aqui e eu vou explicar. Lá no número 43 do resumo. Então, Deus está muito além da nossa compreensão. Sendo assim, sempre que tentamos explicá-lo, sempre que a gente tenta falar de Deus, acabamos somente falando de seus atributos, de suas qualidades. Então a gente vai falar de Deus, né? Tipo, Deus é amor, né? Amor é um atributo de Deus, mas tipo, como que é esse Deus amor? Né? Tipo, é um negócio, eu sei que é algo muito infinito, mas eu não sei dizer o que é. Né? Tipo, Deus é bondade, né? Mas como que eu também posso ser bom? É evidente que a bondade de Deus e a minha bondade não é a mesma coisa. É um negócio muito bem escrito que eu não consigo explicar. Então, sempre que a gente vai falar de Deus, a gente acaba falando dos seus atributos, né? Tipo, Deus é justiça. É verdade, mas como que é essa justiça? Eu não sei, eu não tenho dimensão disso. Então, a gente consegue falar de Deus, mas isso é algo limitado. Então, a gente tem que buscar sempre purificar a nossa língua, para quando falar de Deus, a gente venha a não cometer equívocos da nossa imaginação. Né? Isso é o que está dizendo no número 40, 41 e 42. Né? O 41 vai citar aqui as vias de Santo Tomás de novo. Né? Então, por meio da beleza das coisas, eu sei se existem coisas mais belas e menos belas, eu sei que existe um máximo de belo. Né? Então é assim que eu vou alcançar a Deus. Lá no número 43. Assim, falando de Deus, nossa linguagem se expressa sem dúvida de maneira humana. Então nós falamos da forma que a gente consegue sobre Deus, mas ela atinge realmente o propósito, o próprio Deus, ainda que sem poder exprimi-lo em sua infinita simplicidade. Grifem isso aí, infinita simplicidade. Lá no resumo eu deixei explicado o que é isso. O que é a infinita simplicidade de Deus? Significa que Deus ele é puro e inteiro. Não possui composição física, composição de essência e existência. O que é uma essência? A essência é o que faz uma coisa ser aquela coisa. Né? Isso a gente pode estender mais também em filosofia. Né? Então, quando eu falo, pense em uma mesa, pense aí todo mundo numa mesa. Que tipo de mesa que a senhora pensou concebida?
Nessa aqui? Uma mesa de madeira. A Beth. Eu também olhei para aquela mesa. Eu pensei na mesa redonda. Uma mesa redonda. Eu não sei que mesa que vocês pensaram, mas ela tem que ser um objeto que tem um tampo e que tem pernas que sustente, né? Ninguém pensou, por exemplo, num objeto assim, porque isso é uma cadeira, né? Não importa se você pensou numa mesa de metal, numa mesa de madeira, numa mesa de plástico, a mesa sempre tem uma essência, ela é um negócio que tem um tampo e que tem pernas que seguram esse tampo. Podem ser 3 pernas ou 4 pernas, mas a regra é isso, é uma essência, né? Então Deus não possui composição de essência, não tem uma forma e nem de existência. Jesus possui uma existência, possuiu uma existência, né? Deus não. Acidente, né? Aí vem, né? Essência e acidente. Essência é o que faz a coisa ser a coisa, a mesa. Acidente são as características da coisa, né? Alguns pensaram na mesa de madeira. A mesa não precisa ser de madeira para ser uma mesa, isso é um acidente, né? Alguns pensaram na mesa de plástico, não precisa ser de plástico para ser uma mesa, isso é um acidente. Não precisa ter 4 pernas, é que essa aqui tem 2 de um jeito diferente, né? Falta meia hora para acabar lá. 2 de um jeito diferente, né? Então, isso é um acidente, né? Entendeu? Acidentes são as características das coisas, né? O ser humano, a gente tem, ele é de um jeito muito específico, né? Alguns têm o cabelo cinza, outros têm o cabelo preto, outros cabelo mais. Isso é acidente. O ser humano, ele tem a sua essência. Então Deus não tem essência, não tem acidente, não tem substância, não tem composição de natureza de pessoa. Deus não é a soma de partes, mas é uma coisa só. Então nós somos corpo e alma. Nós temos vontade, nós temos emoções, nós temos razão, nós temos vontade, nós somos a soma de um monte de coisas, certo? Deus não, Deus é uma coisa só. Como que explica essa coisa só, nós não sabemos, é mistério, mas nós sabemos que é uma coisa só. Então é isso que o Catecismo diz, infinita simplicidade de Deus, certo? Então não significa que ele é simples no sentido de que é fácil de ser entendido. Não é nesse sentido de simplicidade. É simplicidade nesse sentido de pureza. Deus é o puro e inteiro. Então, com efeito, é preciso lembrar que entre o Criador e a criatura não se pode notar uma semelhança sem que se deva notar entre eles uma ainda maior dessemelhança. Pode grifar essa parte também entre aspas. Isso foi tirado lá de Santo Tomás, da Suma Teológica. O que isso significa? Isso eu coloquei aqui também no resumo. Semelhança de semelhança. Deus é bom e eu também posso ser bom, mas é evidente que a bondade de Deus, sendo infinita, é algo muito superior e diferente, que eu não consigo saber como é. Sendo assim, nós somente conseguimos dizer o que Deus não é. Isso aí a gente vai comentar daqui a pouco. Então, entre o Criador e a criatura não pode se notar uma semelhança, ou seja, Deus é bom e eu também posso ser bom. Isso é uma semelhança que eu tenho com Deus, não é verdade? É verdade ou não é? Deus é bom e eu também sou bom. Só que eu tenho que notar que entre essa semelhança tem uma dessemelhança muito maior. Ou seja, a forma que Deus é bom é muito diferente da minha forma de ser bom. E aí conclui o parágrafo. E que não podemos aprender de Deus, esse aprender é com 2 S. Ou seja, aprender, ou seja, absorver. Eu não posso absorver algo de Deus, conhecer a Deus, compreender a Deus. Eu não posso compreender algo de Deus, o que Ele é, mas apenas o que Ele não é. E é de que maneira, o que Ele não é e de que maneira os outros seres situam-se em relação a Ele.
Então o que acontece? Eu não posso, isso está num outro documento, isso a gente não vai ler, eu posso ler depois em forma de vídeo, igual eu fiz lá no WhatsApp. Tem lá os 3 caminhos para falar de Deus. Aqui se refere ao que a gente vai ver aqui no texto, lá no WhatsApp depois, a via da negatividade. Na verdade, eu acho que dá tempo de ler, tem meia hora ainda, mas enfim. Ou seja, eu não consigo falar do que Deus é, eu não consigo explicar Deus, falar que Deus é bom. Ele é bom? Mas de que forma que Deus é bom? Eu não sei, eu sei que Ele é muito infinito a minha bondade. Eu consigo falar algo que Deus não é. Eu sei com certeza absoluta que Deus não é mau. Isso eu sei. Isso aqui eu não preciso de esforço para entender o porquê que Deus, de que forma que Deus não é mau. Eu sei com certeza dizer que Deus não é mau, certo? Mas quando eu vou falar que Deus é bom, eu não sei explicar de que forma que Deus é bom. Deus é bom até nas horas difíceis, né? Que o propósito dele é sempre bom para a gente. Sim, mas como que eu explico esse negócio de ser bom? Porque eu também posso ser bom nas horas difíceis. Então, mas a gente nunca leva um conforto próprio, na medida que a gente consegue com a pessoa que está em aflição. Só Deus dá conta disso. É igual você falou da depressão. Nós, mais que tenha tratamento. Sim, mas por exemplo, o seu amigo, eu consegui fazer ele pensar. Sim, mas só Deus dá o seguimento, né? Pois é, Deus dá o seguimento, mas eu também consigo. Mas como que eu explico a forma como que Deus faz isso? Com ele se sentindo bem com Deus. Sim, mas é um negócio que eu não consigo pôr, tipo, Deus faz, desse jeito, desse tamanho, é um negócio muito infinito, sim. Entendeu? Então é nesse sentido. Então eu tenho que notar que há uma dessemelhança. Por isso é mais fácil falar do que Deus não é do que o que Ele é. Né? Então, isso. Então agora a gente vai lá para a folha, os 3 caminhos para falar de Deus. Isso é Santo Tomás também. Ó. Todo mundo achou? Os 3 caminhos para falar de Deus. Aqui o catecismo ele cita nas entrelinhas a via da negatividade, mas existem 3 vias, segundo São Tomás. Achou? Na teologia e filosofia, após estabelecermos que Deus existe, como nas 5 vias, precisamos descobrir quem Ele é e como podemos falar dele. Os 3 caminhos são métodos lógicos que nos ajudam a descrever a natureza de Deus, usando como ponto de partida o que conhecemos, o mundo criado. Então, uma vez que a gente sabe que Deus existe por meio da razão, a gente tem que conhecer Ele por meio da razão também. Né? Como que eu vou conhecer a Deus? Primeiro meio, né? Primeiro caminho, a via da casualidade ou da afirmação. Esse é o caminho mais simples. Ele parte do princípio de que Deus é a causa de tudo que existe. Se Deus criou o mundo, Ele deve possuir em si tudo o que há de bom e verdadeiro na sua criação. Nós vimos nas vias. Né? Então, o processo, partimos de uma perfeição que observamos em uma criatura e a afirmamos em Deus. Por exemplo, vemos que o ser humano é inteligente, que ele possui vida e que ele é capaz de amar. Pela via da casualidade, afirmamos que Deus também é inteligente, é vida e é amor. Então, se Deus me criou como criatura, eu sou inteligente, tenho vida e sou capaz de amar, Deus é tudo isso também. Então, a via da afirmação. Como que eu vou conhecer a Deus? Afirma pela afirmação. Isso tem uma limitação.
Se pararmos por aí, cometeremos um erro. Deus é amor, mas não da mesma forma limitada e imperfeita que nós amamos. Eu posso amar? Posso, mas Deus, Ele ama com uma capacidade muito maior que eu amo. Esse caminho nos dá um ponto de partida, mas a descrição ainda é muito humana. Concorda? A gente precisa de outros caminhos também. O segundo caminho, a via da negação, que é o que o catecismo afirma aqui. A via da negação é o passo mais importante. Ele corrige o primeiro caminho, nos lembrando que Deus não é como a criação. Ele não tem as imperfeições e limitações que encontramos no mundo. O processo, né? Pegamos os atributos, as qualidades que afirmamos no primeiro caminho e negamos tudo que é finito, tudo que é imperfeito, material ou imperfeito. Exemplo: vimos que Deus é inteligente, mas sabemos que a inteligência humana é limitada e muda. Aprendemos e esquecemos, né? Ela é limitada, a gente pode aprender e esquecer. Pela via da negação, afirmamos que Deus é ilimitado em inteligência, ou seja, Ele é onisciente e imutável, Ele não muda, nós mudamos. Outro exemplo: nossos corpos são mortais, logo Deus é imortal. O universo é composto de partes, logo Deus é simples, Deus não tem partes. Então, a função, né? Esse caminho nos permite ter o conhecimento negativo e seguro de Deus. Ele nos diz o que Deus não é. Deus não é material, Deus não é mutável, Deus não é finito. E ao fazer isso, garante que Deus é transcendente, ou seja, está acima e além de tudo. Então, o primeiro caminho, ele nos diz que se nós somos capazes de amar, Deus também é. E o segundo caminho vai dizer que Deus, apesar de ser capaz de amar, não pode ter a nossa imperfeição. Então, Ele nos ama de uma forma perfeita. E o terceiro caminho, a via da eminência, né? Ou seja, da superação. Esse é o caminho final, que junta os dois anteriores. Então é a conclusão dos dois anteriores. Ele eleva as perfeições afirmadas da via da casualidade a um grau infinitamente superior. Ou seja, que é a eminência, né? A terceiro caminho, excluindo qualquer limitação. O caminho da negação. Como que a gente faz isso? Afirmamos as perfeições, mas as entendemos de forma máxima, total e absoluta, como elas existem na própria existência de Deus. Por exemplo, em vez de dizer apenas que Deus é poderoso, que seria o primeiro caminho, a negação nos diz que seu poder é ilimitado. A eminência conclui: Deus é onipotente, né? Então, pela primeira via, né? Se Deus é poderoso, a segunda via vai me dizer que Ele tem que ser todo, que esse poder não pode ser ilimitado. Logo, Ele é todo poderoso, Ele é onipotente. Então, a terceira via. Isso a gente falou ao longo das explicações sem nem perceber, né? Ou melhor, sem ter a intenção de explicar disso aqui antes, né? Em vez de dizer que ele tem vida, a eminência afirma que ele é a própria vida subsistente, em seu grau máximo, sem nunca ter começado ou terminado. Isso vale para todas as características. Então, se eu disser que Deus é verdadeiro, é errado. Deus não é verdadeiro, Deus é a verdade, né? Deus não é bom, Ele é a bondade. Deus não é belo, Ele é a beleza. Entendeu?
Então é sempre, Deus é essas coisas. Conclusão: os 3 caminhos nos ensinam que toda a perfeição que encontramos no mundo é apenas um reflexo pálido do ser de Deus, que possui tudo em seu grau supremo e eminente. Eles guiam a razão eles guiam a razão a descrever o Criador de uma forma que respeita sua totalidade, a sua diferença em relação à criação. Né? Resumindo do capítulo 1, número 44 do Catecismo. Resumo de tudo que nós vimos. 44. O homem é por natureza e por vocação um ser religioso, porque provém de Deus e para Ele caminha. O homem só vive uma vida plenamente humana se vive livremente sua relação com Deus. 45. O homem é feito para viver em comunhão com Deus, no qual encontra sua felicidade. Quando eu estiver inteiramente em vós, nunca mais haverá dor e provação. Repleta de vós por inteiro, minha vida será verdadeira. Isso Santo Agostinho vai dizer nas Confissões. Ponto 46. Quando escuta a mensagem das criaturas e a voz de sua consciência, o homem pode atingir a certeza da existência de Deus, causa e fim de tudo. 47. A Igreja ensina que o Deus único e verdadeiro, nosso Criador e Senhor, pode ser conhecido com certeza por meio de suas obras, graças à luz natural da razão. 48. Podemos realmente falar de Deus partindo das múltiplas perfeições das criaturas, semelhança do Deus infinito perfeito, ainda que nossa linguagem limitada não esgote, ou seja, não chegue à finalidade última do seu mistério. 49. Sem o Criador, a criatura não se esvai. Sem o Criador, a criatura se esvai. Ou seja, vai embora sem o Criador. Eis porque os crentes sabem que são impelidos pelo amor de Cristo e de Cristo a levar a luz de Deus vivo àqueles que a desconhecem ou recusam. Então, aquilo que a gente falou, se Deus para de pensar em nós, nós esvaímos, nós paramos de existir. Então, essa deve ser a nossa consolação em nossas orações. Deus não para de pensar em nós. Se acontecesse, nós desapareceríamos com corpo e alma. Tudo bem? Paramos por aqui. Mês que vem nós voltamos com o capítulo 12. Eu tenho que estudar ele primeiro e reunir as informações. Então, concluindo aqui, Deus é o todo onipotente, onipresente, Onisciente. Onipresente. Deus está presente em todos os lugares. Deus não tem limitação. Então é o máximo da presença. Então, ele é onipresente. Deus é onisciente. Ele sabe tudo. Deus é onipotente. Ele é todo poderoso. Certo? Mais alguma coisa? Sobre esse nosso entendimento de Deus, assim, é manifestado em várias coisas, que a gente vê nas coisas da vida mesmo. Eu conversava com o senhor trabalhando, e ele mostrava para mim, assim, mesmo na conversa, em relação a você ver, cara, às vezes você está meio para baixo, assim, você entra no meio do mato, vai recuperar com uma